Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no calor de Goiânia. Realmente o tempo está quente aqui, irmãos. E eu quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos. E, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu abri este canal porque eu estava mandando vídeos nas minhas redes sociais, no WhatsApp, e era difícil subir aquele vídeo. Quando passava 1 minuto, aí já não subia. Mais de uma pessoa que cuida dos meus equipamentos quando eu preciso, me falou que era melhor eu abrir um canal e mandar um link, que aí não pesava. E eu assumi, né, e vi que realmente esse é o propósito mais viável para eu fazer os vídeos e dividir com os irmãos a palavra do Senhor. E logicamente que os conteúdos que eu tenho postado aqui são conteúdos para quem já está avançado, né, na caminhada, no evangelho, ou já entendeu. Eu não estou dizendo que seja avançado, irmão, no sentido de salvação, porque o ladrão foi salvo naquele último momento sem ter oportunidade de ler nada. Não é nesse sentido. Só que quem está aqui vai ser requerido mais coisas do que daquele ladrão, logicamente, né, irmãos? Porque aqui vai ser requerido obras, não para a salvação, mas para a produção de trabalho no reino. É necessário. O evangelho não prossegue sem serviço de alguém. Os anjos não vêm fazer essa obra. Quem faz somos nós. E eu creio, eu abri, inclusive eu já coloquei o termo só Bíblia, né? Assiste quem quer. Exatamente porque tem umas pessoas que entram para criticar, e aí já sabe, aqui a gente vai falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é o nosso conteúdo. Se quiser, mesmo vendo que é só Bíblia, e assistir quem quer, e ainda assim colocar dislike, aí não é comigo, é problema da pessoa. Mas não vai entrar enganado, já sabe do que se trata, né? Do que nós tratamos aqui. Então, eu quero hoje trazer uma passagem que está no livro de Eclesiastes. Vamos ler aqui, ó. É no capítulo 8, do versículo 11 e 12. Então aqui fala: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então, eu já vi pessoas, e você também já ouviu: ah, mas deu certo, né? Eu fiz isso, mas nada, ninguém morreu, e o pessoal fica aí criticando o que eu faço, o que eu fiz, e eu não vi ninguém morrer. Aqui está explicado por que a pessoa não morreu. Deus está dando tempo, né? Porque Deus retarda o juízo não quer dizer que ele esteja se agradando do que a pessoa está fazendo e que esse juízo nunca vai chegar. Ele disse que ele pode praticar 100 vezes. Mas o melhor, o que bem sucede, é aquele que teme a Deus. Aquele que anda no temor do Senhor. É esse que está agradando a Deus. E nem tudo que nós fazemos, e Deus não nos mata, quer dizer que ele está concordando, irmãos. Nós temos um modo de distorcermos a palavra. Isso veio no pecado, no pacote do pecado. Vieram mecanismos para que a gente continue pecando, sem ser bombardeado pela consciência. E a gente vai fazendo isso. E distorcemos as coisas. Nós vamos ler outra passagem aqui. Está no livro de Juízes, de Gênesis. Veja bem. No livro de Gênesis, capítulo 22. Peraí.
Espera aí que eu vou procurar aqui. Capítulo 22, versículo 1. Aqui fala: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que é que Deus está falando aqui, né? Abraão, toma teu filho, teu único filho. Único. Quantos filhos tinha Abraão? Quem estuda a Bíblia, quem tem um mínimo de conhecimento da Bíblia, sabe que Abraão, neste momento aqui, tinha 2 filhos. E Deus disse: pega teu único filho. Se Deus estivesse falando para Sara, nós diríamos o seguinte: mas o Ismael não era filho dela, só Isaque que era. Aí, mas ele não estava falando para Sara, ele estava falando para Abraão. E o que é que dá para entender aqui? Que Deus só tem compromisso com a vontade dele. O compromisso que ele firmou com Abraão foi com Isaque, o único filho com quem Deus tinha compromisso. Foi com Isaque. Então, ele frisa bem: teu único filho, o único que eu reconheço, o único que Deus reconhecia. Ele abençoou Ismael? Abençoou. Abençoou Agar? Abençoou. Ele diz que o sol se põe sobre justos e sobre injustos, mas os compromissos e muitas promessas deles é para os justos, a saber, os justificados por Jesus Cristo. Lá quando ele tenta, né, fazer o holocausto, Deus fala com ele de novo. Então lhe disse: não estendais a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Novamente, Deus frisa: único filho. E Abraão tinha gerado 2 filhos, e os 2 estavam vivos. Então, irmãos, nós vemos o seguinte: muitas coisas, muitas heresias já rolam no reino de Deus há muito tempo, ventos de doutrinas dos quais o apóstolo Paulo falou. Então se criaram termos para amenizar as nossas responsabilidades e até tornar Deus, né, nessas mentes, cúmplice dos nossos pecados. Como aquela palavra de Paulo, que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não se encaixava numa teoria que diz que Deus criou uns para o inferno e outros para os céus. Tinham que arranjar alguma coisa para distorcer aquela palavra e encaixar nessa teoria aí. O que eles fizeram? Não. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas tem a vontade permissiva e a vontade diretiva. Aí essa vontade permissiva qual é? Deus não quer, mas permite. Gente, querer e vontade é a mesma coisa. Se Deus não quer, não é a vontade. Se Deus não matou, como está dizendo aqui, fez 100 vezes, prolongou a vida fazendo aquele negócio e nada aconteceu, não quer dizer que a vontade é um termo absoluto, não é relativo. Se eu não quero uma coisa, mesmo que eu deixe fazer, não quer dizer que é a minha vontade. Não existe vontade diretiva, existe vontade. Se eu não quero aquilo, então não é a minha vontade. O que é que eu exemplifico? Minha filha passou em 2 instituições federais no Enem, na época que ela estava entrando para o ensino superior. Eu não queria que ela fosse para uma instituição, mas ela queria, porque é a mais renomada, entendeu? Eu não podia proibir, porque ela fez aquele processo, ela lutou por aquilo.
E eu tentei mostrar para ela que a outra instituição era de mais fácil acesso, entendeu? E ela foi para a outra. Eu não amarrei, eu não proibi, eu até fui fazer inscrição com ela nessa Universidade Federal. Ela fez o curso lá fazendo a vontade dela. Nunca foi a minha vontade, nem permissiva, nem diretiva. Ela estava lá fazendo a vontade dela, até hoje não é a minha vontade. Eu não queria que ela fosse. E se ela viesse para mim hoje, eu também não ia querer. Eu tinha meus motivos para não querer. Agora, dizer que Deus, o que nós fazemos, contrariando a Ele, e porque Ele não nos matou, nós estamos debaixo da vontade permissiva dEle, vontade não é. Se Ele não quer, não é vontade, porque querer e vontade é a mesma coisa. Entenderam, irmãos? Então, nós não podemos trazer Deus para ser cúmplice dos nossos pecados. Ele não é cúmplice. E aquilo que ele não quer, ele não reconhece. Ele pode não matar, ele pode não punir logo, né? Ele pode não punir logo, que ele tem os meios de tratar com os nossos pecados. Com cada pessoa ele tem o seu propósito, né? Ele sabe o que faz. Mas não quer dizer que é a vontade dele. Isso aí inclusive, é injusto. Nós queremos, sabe, respaldo na cumplicidade do Senhor e criarmos termos para distorcermos a palavra. E muitas coisas correm no meio evangélico há muito tempo. Tem um que tem uma ideia brilhante, né? Brilhante. Aí começa a divulgar. Aí é novidade, todo mundo pega e começa a pregar sobre isso. Mas quem sabe, né? Quem estudou, sabe que vontade é uma coisa. Quando Jesus falou para os discípulos sobre que nenhum cabelo cai, nenhum pardal cai, se não for permissão de Deus, ali ele estava num contexto de dar segurança para os discípulos. Ele estava dizendo, olha, vocês não estão indo sem respaldo. E até o cabelo de vocês está contado. Nada vai acontecer se Deus não permitir naquela situação. Tem muita gente querendo se enquadrar em promessas sem cumprir requisitos. Quando João escreveu que o maligno não toca, ele disse aquele que se conserva a si mesmo. Ele estava falando daqueles que se conservam no temor de Deus. Não era para qualquer um, porque está na igreja fazendo o que quer e o maligno não vai tocar. Não é isso, não. É só ler o versículo todo. Saber aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, se nós não cumprimos requisitos de promessa, a promessa não é para nós. Então, irmãos, fiquemos todos com Deus. Se gostaram, se acham que esta mensagem deve chegar a mais pessoas, compartilhem. E se acham que merece o joinha que o YouTube recomenda, ou para baixo, conforme queiram, entendeu? Vocês façam isso. Eu estou começando agora nessa plataforma, nesse sistema de divulgação da palavra, e eu só tenho a agradecer a quem chegou até o final, né? Espero estar trabalhando na edificação do corpo de Cristo para que a noiva, né, irmão, que seja apresentada a Deus brevemente, quando lá nos ares o noivo que já está se preparando chegar, né, e o som da trombeta, a noiva sobe, o Espírito Santo no papel de pai do que cuidou, que limpou a igreja, que tratou com a igreja, fortaleceu a igreja, entregar para o noivo, né? E o noivo pega aquela noiva e vai para o céu, para as bodas, o casamento, aquela festa, distribuição de galardão, né? O tribunal de Cristo, tudo está próximo a acontecer. Então, fiquemos todos com Deus. Um beijo a todos. Até uma próxima oportunidade.